Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a playlist para os concursos da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, cujo edital será publicado em breve, e Prefeitura Municipal de Jaraguá, Goiás, edital já publicado. Nós vamos resolver 5 questões de matemática da banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano Access. Questões que foram colocadas para o concurso da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Então, vamos para os comentários. Antes, vejam, cliquem na descrição desta videoaula, link dos editais publicados pela banca, provas aplicadas e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Instituto Access. Então, vamos para os comentários. Antes, comentários sobre os conteúdos. Vejam, esses conteúdos são comuns a todos os cargos. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações, compreensão e elaboração lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais reais, operações, propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária decimal, conjuntos numéricos, conjuntos de números complexos e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, esses conteúdos escritos em forma de objetivos são comuns a todos os cargos. Para os cargos de magistério, professor de matemática, nós temos outros conteúdos. Provavelmente, esta videoaula e das demais, teremos questões que estarão mescladas. Então, sempre eu farei algum comentário. Vamos lá. Questão número 1. Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Em uma prova de concurso contendo 40 questões, a regra de pontuação é dada da seguinte forma. Para cada questão certa, o candidato ganha 3 pontos. Já para as incorretas, há uma perda de 1 ponto por questão. Caso o candidato acerte 20 questões, ele obterá a seguinte pontuação. Acertou 20, errou 20. Então, vai ser 20 vezes 3, menos 20 vezes 1, fez 40 pontos. Se um candidato obteve 40 pontos, ele acertou quantas questões? Vejam, este conteúdo é comum a todos os cargos, inclusive para os cargos de magistério, professor de matemática. Então, vejam, questão certa mais errada dá um total de 40 questões. Quando ele acerta, ganha 3. Então, 3 vezes certa. Quando erra, perde 1 ponto. Então, fica 3 questões, 3 pontos vezes as questões certas, menos 1 errada igual a 84. Temos aqui um sistema. Como o exercício pede quantas acertou, eu sempre resolvo de uma forma direta. Vamos eliminar questões erradas. Aqui, como tenho mais e menos, eu posso simplesmente somar a equação 1 com a 2. Praticamente elimina-se questões erradas. Certa mais 3 certa dá 4 certa igual a 124. Somando 40 com 84. Então, as questões certas, 124 dividido por 4, que dá exatamente 31 questões certas. Letra B. Questão 2.
Um curso preparatório tem 80 alunos matriculados, 25 são do sexo masculino, portanto, 75 do sexo feminino. Dentre as mulheres, apenas 30 querem prestar concursos militares. Entre os homens, 65 pretendem ingressar na carreira militar. Considere que um aluno desse curso é escolhido ao acaso. A probabilidade de ser um aluno que não pretende prestar concursos, olha que interessante, não pretende. Os dados são aqueles que pretendem. Vai ser total de alunos, 80. Sexo masculino, 25, que é exatamente 1/4. Então, 0,25 vezes 80 dá 20 alunos. Logo, 80 menos 20 são do sexo feminino. Então, 60. Quantos querem prestar carreira militar? Das mulheres, 30%. Então, 30% de 60. 0,30 vezes 60. Transformando 30% em número decimal, que é exatamente 0,30. Dividindo 30 por 100. Vezes 60. 18 mulheres pretendem carreira militar. Dos homens, 65. 0,65 vezes 20, que dá 13 homens. Portanto, o total das pessoas que querem carreira militar dá 31. Como a pergunta é, os que não pretendem, será 80 menos 31. Efetuando isso aqui dá 49. Portanto, a probabilidade de não pretender carreira militar vai ser exatamente 49 sobre, é a razão. Então, se vocês observarem, aqui está eliminado, aqui está eliminado, aqui está eliminado. 49 sobre o total. 49 que pretendem carreira militar, sobre o total de 80, que é exatamente a alternativa à letra D. Questão 3. Uma comissão de trabalho será formada entre os funcionários de um setor específico de uma prefeitura. Esse setor possui 3 técnicos em contabilidade, 4 auxiliares gerais, 3 auxiliares de secretaria. A comissão será formada por um técnico, importante, um técnico dentre os 3, 2 auxiliares dentre os 4 e 2 auxiliares de secretaria. O número de maneiras possíveis de formar essa comissão é, esta questão também não serve para aqueles que irão prestar concursos que não seja da área do magistério, questões de contagem. Então, vejam, como a ordem dos funcionários é irrelevante, ou seja, se eu escolher Antônio, Benedito e Carlos, é a mesma comissão, porque aqui é uma comissão. Se eu escolher Benedito, Antônio e Carlos, portanto, vamos utilizar o que nós chamamos de combinações simples. O que é a combinação de n elementos PAP? É n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Aqui são 3 etapas. Escolha dos técnicos de contabilidade, 1 dentre 3. Então, combinação de 3 por 1, que é 3 fatorial, seguindo a fórmula, dividido por 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1, 2 fatorial. Simplifica aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades de escolher um técnico. Escolha de 2 auxiliares, dentre 4. Então, combinação de 4, 2 a 2, que vai ser 4 fatorial, tem um errinho aqui, desculpa, dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial é 4, vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, 4 menos 2, 2 fatorial.
Simplifica aqui. 4 vezes 3, 2, dividido por 2, 12 dividido por 2, 6, forma de escolher os auxiliares de serviços gerais. Escolha de 2 auxiliares de um total de 3. Combinação de 3, 2 a 2. Da mesma forma, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial, que vai dar 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial, que é 1. Simplifica aqui. Portanto, o número possível de formar essa comissão é escolha de um técnico e 2 auxiliares e 2 auxiliares de secretaria. Esse E significa multiplique as possibilidades. 3 vezes 6 vezes 3, 54, letra E. Então, essa questão somente para os cargos de magistério professor de matemática. Questão 4. Gustavo adora se divertir brincando com suas bolinhas de gude. Ele pegou suas bolinhas e fez uma sequência de X, conforme ilustra a figura a seguir. Segundo o padrão representado, suponha que ele tenha formado 10x e ainda sobraram 3 bolinhas. Nesse sentido, é correto afirmar que o número de bolinhas de gude que Gustavo tinha era. Então, veja, eu tenho 3 figuras, a primeira formada por quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós temos 14. Então, 5, 9, 13, aliás. 3, 6, 9, 12, 13. Essa sequência aqui é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 5 e a razão é 4. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 4 dá 13. O próximo vai ter, então, 17 bolinhas. E assim sucessivamente. Ele formou 10 figuras X. Ele quer saber a soma das bolinhas. Então, vamos calcular o 10º X, que vai ser o termo geral de uma progressão aritmética. Então, vai ser 5, que é o primeiro termo, mais 10 menos 1 vezes 4. 10 menos 1 dá 9, então vai ficar 9 vezes 4, 36, mais 5. Então, a 10ª figurinha aqui vai ter 41 bolinhas. Somando tudo isso aqui, a soma de uma PA é primeiro termo mais o último. Então, o primeiro é esse, mais o último que é esse, vezes a quantidade que é 10, dividido por 2. Vai dar 46 vezes 10, 460 dividido por 2, 230. Então, tem 230 bolinhas. Só que aqui diz que sobraram 3 bolinhas. Portanto, Gustavo tem 233 bolinhas, letra D. Este conteúdo também somente para os cargos de professor. Ou melhor, desculpa, cargo de todos os cargos e também professor. Questão seguinte. João se encontra de um lado da rua A, nessa posição aqui, e Maria no outro ponto B. Ele avista Maria sob um ângulo de 30 graus, conforme figura abaixo. Ele desloca 2,6 metros desse ponto até esse aqui, e nesse novo posicionamento C, avista Maria sob um ângulo de 45 graus. Considerando raiz de 3, 1,7, raiz de 2, 1,4. A largura do valor X da rua é. Esta questão é uma questão recorrente em concursos públicos, mudando somente a configuração na figura. Pode ser a altura de uma árvore, a altura de um prédio e assim sucessivamente. Sempre os ângulos serão 30, 45 ou 60, ângulos notáveis.
são aqueles que nós sabemos o seno, cosseno e tangente. Então, vejam, esse x aqui eu posso deslocar para cá. Então, tenho aqui um triângulo retângulo. Essa altura aqui corresponde a essa altura. Ele desloca de A até C 2,6 metros. Portanto, 2,6. Esta medida aqui eu chamei de x, aqui também é x. Por quê? Esse triângulo aqui, esse ângulo sendo 45, aqui sendo x, aqui é x, esse ângulo também mede 45 graus. Então, esse triângulo aqui, BCD, é um triângulo isósceles. Aqui é x, aqui é x. Bom, no triângulo ADC, triângulo ABD. Então, veja, triângulo ABD. Eu vou aplicar o que nós chamamos de relação trigonométrica num triângulo retângulo. Eu tenho que relacionar essa medida com essa medida. Então, vou utilizar tangente de 30 graus, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O adjacente é 2,6 mais x. Tangente de 30 graus, pela tabelinha dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Tem que decorar. Então, fica raiz de 3 sobre 3 igual x dividido por 2,6 mais x. Este valor aqui é dado no enunciado, 1,7. Então, fica 1,7 dividido por 3 igual a x dividido por 2,6 mais x. Faz a multiplicação em cruz, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x igual 1,7 vezes 2,6 dá 4,42 mais 1,7x. Passando para cá, 3x menos 1,7x igual a 4,42. Isso aqui vai dar 1,3x igual a 4,42. Portanto, x, que é exatamente a distância das duas ruas aqui, 4,42 dividido por 1,3. Efetuando a divisão, 3,4, letra A. Então, estas são as 5 questões do concurso realizado pela Banca Access para a Câmara Municipal de Arantina, Estado de Minas Gerais. Próximas videoaulas, continuaremos com as videoaulas da Banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano para os concursos que serão realizados para as prefeituras de Aparecida de Goiás e Jaraguá, Goiás. Inscreva-se no canal, continue, portanto, cliquem na playlist, no sininho para que vocês continuem recebendo as minhas videoaulas. Gostaram? Dá um like. E vocês estão estudando para esses concursos? Cliquem na playlist Banca Access, Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Jaraguá, Goiás. Um grande abraço e, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, uma vez que isto é muito importante para a divulgação do canal, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer colaborando espontaneamente é clicar no link Valeu Demais, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, se vocês puderem,